Bom dia, vamos lá, né? Todos me escutam? Todos estão me escutando? Amanda, beleza? Bom dia. Bom dia. Ok, vamos lá, bom dia. Ok, vamos lá. Nesse período, né, todos vocês já me conhecem, então a gente dispensa aí apresentações. Professor Rondinelli, vocês já estiveram comigo aí no controle de qualidade ou em alguma outra disciplina, tá? E nesse período a gente vai trabalhar a disciplina chamada Química Farmacêutica ou Química Medicinal. Antes da gente começar a trabalhar alguns conceitos e algumas revisões que vão ser o foco dessa nossa aula de hoje, eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que é que vocês acham que a química farmacêutica faz? Quais são os objetivos da química farmacêutica? O que é que vocês acham? Quem saberia me responder quais são, o que que a química farmacêutica faz, o que que a química medicinal faz? São sinônimos, né? Química farmacêutica, química medicinal. O que é que vocês acham? Se vocês quiserem, vocês podem abrir o áudio para responder, ou vocês podem digitar no chat aí. Se não souberem, professor, não tem a mínima noção do que química farmacêutica faz. Também é uma resposta e está valendo. Bom, já que ninguém respondeu nada, né? Vocês ainda devem estar tirando um cochilo aí. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, tá? Quando a gente pensa na questão dos medicamentos, produtos farmacêuticos, cosméticos, suplementos, correlatos e outras substâncias, né? A gente pensa no desenvolvimento delas. A gente está aí com o desenvolvimento de substâncias. Vou abrir aqui a tela para ficar maior para vocês, tá? O desenvolvimento delas, tá? Ela passa por uma série de etapas, tá? Essa série de etapas, elas são condicionadas aí a descobrir a molécula que vai fazer o efeito, testar essa nova molécula, fazer ensaios experimentais em organismos, começa geralmente com organismos de menor complexidade para organismos de maior complexidade, tá? E a partir daí iniciam-se os testes em seres humanos. A gente está vivendo isso agora na nossa realidade. A gente tem aí o desenvolvimento de uma vacina para o Covid, tá? Então, todo mundo, eu acho que vocês devem estar escutando aí nos jornais, né, nos telejornais, na internet. Ah, a vacina da China está na fase 3 de desenvolvimento, a vacina de Oxford está na fase 3 de desenvolvimento. Mas o que é que são essas fases de desenvolvimento, né? A gente vai ver isso ao longo da disciplina, vou fazer uma revisão aí sobre o processo de desenvolvimento de produtos, e a gente vai ver, né, que a química farmacêutica, ela está focada em uma parte específica do desenvolvimento do produto. Então, quando a gente pensa aí nas questões relacionadas aí ao desenvolvimento do produto, né, a química farmacêutica, ela está focada aqui, ó, na descoberta da molécula e a partir da descoberta da molécula, tá? Isso a gente lidando aí com fármacos, tá? A gente pode desenvolver outros produtos também, mas o principal foco aí é a questão dos fármacos, tá? Então, a química farmacêutica ela está nessa primeira fase. Depois disso, a gente tem desenvolvimento farmacotécnico, tem o desenvolvimento do produto, que aí outras áreas da farmácia, como, por exemplo, a tecnologia farmacêutica, a farmacotécnica, elas são responsáveis pelos processos de formulação, de transformar esse fármaco em um produto, ou em um cosmético, ou em um medicamento, ou em um suplemento e assim sucessivamente, tá? Então, a química farmacêutica, ela tem como objetivo, né, descobrir novas moléculas, é um dos objetivos dela. Ela tem como objetivo modificar moléculas existentes. Professor, mas por que que eu tenho que modificar uma molécula existente? Porque a modificação dessa molécula, ela pode trazer uma melhoria na eficácia do efeito da molécula, ela pode trazer uma melhoria na segurança dos efeitos dessa molécula, ou seja, a gente reduz
os riscos, os efeitos colaterais, e a gente pode, a partir de moléculas existentes, descobrir novas aplicações para elas. Então, tem vários casos aí na literatura que a gente vai ver ao longo do nosso curso aí, de moléculas que foram desenhadas com um propósito e, ao longo da pesquisa e desenvolvimento dela, descobriu que elas podem ser utilizadas para outras finalidades. O exemplo mais clássico que eu gosto de trazer para vocês é o exemplo do princípio ativo do Viagra, né? Citrato-sildenafila. Então, amanhã, se vocês estiverem numa farmácia e vocês receberem a prescrição de citrato-sildenafila, Viagra ou qualquer um dos equivalentes, Cialis, etc., para uma mulher, não se espantem, né? Porque uma vez aconteceu comigo, a aluna me ligou, professor, estou com uma prescrição aqui e é uma prescrição de Viagra para uma mulher. Isso está certo, professor? Aí eu falei, tá, pode perguntar que a paciente provavelmente ela deve ter algum problema cardíaco. Então, o citrato-sildenafila, ele foi um fármaco criado para pessoas que têm déficit cardíaco, que o coração não bate com tanta força, ele aumenta a potência cardíaca, tá? E não para a questão da disfunção erétil. A disfunção erétil foi algo que foi descoberto, tá? Ao longo aí do desenvolvimento da molécula do Viagra, descobriu-se que também, como ela age em vasos de grande calibre, né, descobriu também que ela tinha ação sobre o órgão genital masculino e causava ereção nos homens. Então, a química farmacêutica ela tem essa finalidade, né, descobrir novas moléculas. Antes, se a gente for fazer um histórico sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento, se eu perguntar assim para vocês, tá? Os índios, qual é a principal fonte de tratamento dos índios? Quem pode me dizer aí? Qual seria a principal fonte de tratamento As aí para os plantas índios? medicinais. Isso, né? As plantas e os animais, eles utilizam aí bastante, né? As plantas e os animais. Então, se a gente pensar no modo de vida do ser humano, tá? O homem faz uso de plantas desde o início, né, da humanidade. Então, sempre que o homem ficava doente, como ele ainda não tinha os recursos tecnológicos que ele tem hoje, ele buscava ou observando os animais, ou fazendo experimentos, testa uma planta, não deu certo, testa outra, essa aqui já deu certo. Aí guarda esse conhecimento. Então, a principal fonte de tratamento que a gente tem aí do homem, desde que o homem se entende por sociedade, desde que o homem se entende aí pelas questões relacionadas, tá? Ao uso de substâncias para o tratamento, começou tudo na natureza. Tanto que quando a gente pensa na questão dos fármacos, a origem dos fármacos, a gente pode dizer, né, que as substâncias elas podem ser de origem natural, elas podem ser de origem semissintética ou elas podem ser de origem sintética. Na química farmacêutica, a gente vai aprender exatamente a fazer isso, pegar uma molécula natural e não depender da natureza. A gente pode pegar essa molécula e, através de reações, criar essa molécula em laboratório. Professor, ela passa agora a ser uma molécula sintética? Não, porque a origem dela tem na natureza. É o caso, por exemplo, da morfina, ou é o caso do ácido acetil salicílico, né? São exemplos de fármacos que são de origem, né? A morfina é um fármaco de origem natural e o ácido acetil salicílico é um fármaco de origem semissintética. Então, foram fármacos que a gente pegou a base na natureza. Mas o homem também consegue criar, né? A partir do que ele foi aprendendo, do que ele viu na natureza, ele começou a entender que os fármacos nada mais são do que quebra-cabeças montados para encaixar em receptores que a gente tem. Ah, professor, de fato, ó, lá na farmacologia, a professora falou para a gente que um fármaco, para poder ter o efeito, ele precisa ligar a um negócio que a gente chama de receptor farmacológico, ou seja, tem um encaixe dele nas nossas células e quando o fármaco se liga a esse encaixe, ele gera um efeito sobre aquela célula, né? Ele abre um canal, ele fecha um canal, ele aumenta a permeabilidade da membrana, ele diminui a permeabilidade da membrana, ele faz com que substâncias entrem na célula, ele faz com que substâncias saiam da célula, entre outras funções fisiológicas. Então, a química farmacêutica, ela também é responsável por descobrir esses receptores. Só, mas como é que a química farmacêutica faz isso? A gente tem fármacos que a gente já conhece os receptores e a gente tem alguns receptores que a gente não conhece. Então, o que que a química farmacêutica faz? Ela pega essa molécula conhecida e começa a modificar essa molécula, faz modificações planejadas, e essa modificação planejada, tá? Ela exatamente ela serve para que a gente possa descobrir o que a gente chama de receptores, tá?
Então, de forma geral, a química farmacêutica ela é responsável aí pela descoberta, síntese e desenvolvimento de novas moléculas. Vejam bem a palavra que eu estou utilizando, tá? Novas moléculas, não novos produtos. Depois que a gente descobre uma molécula, entra a tecnologia farmacêutica, entra a farmacotécnica, que são duas outras disciplinas que a gente tem dentro da nossa área, e elas são responsáveis por pegar essa molécula e transformar essa molécula num produto, numa cápsula, num comprimido, num adesivo transdérmico, num creme, numa loção, num shampoo, tá? Então, a química farmacêutica ele é responsável pelo desenvolvimento de moléculas, sejam elas novas, sejam elas moléculas já existentes que precisam ser melhoradas, e as outras disciplinas são responsáveis. Professor, a química farmacêutica, então, seria responsável por descobrir o efeito de um fármaco? Pergunto isso para vocês. O que que vocês acham? Vocês acham que a química farmacêutica ela tem, né, como objetivo descobrir o efeito de um fármaco? Para que que uma molécula serve? O que que vocês acham? Lídia me respondeu sim. Lídia, aí eu vou te perguntar o seguinte: se a química farmacêutica ela é responsável por descobrir ou desenvolver, descobrir o efeito de um fármaco, o que que a farmacologia faz? Hein, Lídia? O que que a farmacologia faz? Não é a farmacologia que é responsável aí por estudar o efeito das moléculas dos fármacos? Não é isso, gente? Hein, Dalvilene? Tá? Então, se a farmacologia... Ixi, Dalvilene não está nem prestando atenção na aula. Tá? Então, se a farmacologia, né, ela é responsável, né, a área das ciências farmacêuticas é isso, ela é responsável por estudar os efeitos, lembra que duas disciplinas, né, duas áreas de pesquisa, elas não estudam a mesma coisa, elas são, em geral, elas são complementares. Então, vamos lá para a gente aprender os primeiros conceitos aqui que são importantes para a gente. Então, quando a gente fala de química medicinal, né? A gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre descobrir moléculas, tá? Então, o objetivo aí na química medicinal é descobrir moléculas. O objetivo também da química medicinal é melhorar moléculas existentes. Então, melhorar moléculas. Só como assim melhorar moléculas, né? Aumentar a eficácia, melhorar a eficácia e melhorar a segurança, né? Reduzir os efeitos colaterais. Professor, a gente consegue fazer isso só modificando uma molécula? Sim, tá? E a química medicinal também é responsável por descobrir, né, receptores, que é através da descoberta dos receptores que a gente pode descobrir como é que um receptores, que a gente pode descobrir como é que um fármaco funciona. Tanto que se vocês pegarem a bula de alguns medicamentos, vocês vão ter lá mecanismo de ação. Aí ele descreve lá como é que aquele fármaco funciona. Ah, ele vai lá, inibe uma enzima tal, ou então ele fecha um canal Y, tá? Então aquilo ali é o mecanismo de ação dele. Quando a gente não conhece, a gente sabe que funciona, porque foi testado em animais e seres humanos, então a gente sabe que aquele fármaco funciona, mas aí, quando a indústria ainda não sabe como é que é o mecanismo de ação, ela avisa na bula, olha, o mecanismo de ação dessa substância ainda não foi bem elucidado, estão sendo realizados estudos, e assim sucessivamente, tá? Então, a química medicinal, ela tem essas características, tá? A química medicinal, ela é importante aí, que ela trabalha, né, em conjunto com outras áreas. Então, a química medicinal, ela vai trabalhar em conjunto, né? Com quem? Ela vai trabalhar em conjunto, tá? Em conjunto. Aí vamos lá. Eu gosto disso aqui. O que é que vocês conseguem ver aqui nessa apresentação que eu estou mostrando para vocês aqui? O que é que vocês conseguem ver aí?
Hein, Raíssa? O que que a gente consegue ver aí nessa figura que eu estou colocando aí para vocês? Irla, bora lá, gente. Eu preciso que vocês me ajudem aqui, tá? Isso, fórmula estrutural, tá? Isso aqui. Irla, Daniele, deixa eu te perguntar, estrutura química, isso, né? Beleza. Já que vocês estão me dizendo aí, professor, a gente consegue ver a estrutura química. Se eu perguntar assim para vocês, né? Essas substâncias são substâncias orgânicas ou inorgânicas? E aí, essas substâncias, elas são substâncias orgânicas ou inorgânicas? Bora, gente. Vamos lá, né? Vocês acabaram de me dizer aí que seriam substâncias inorgânicas, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui duas substâncias para vocês. CO2, vulgo gás carbônico. Ferro, Fe, ferro, tá? Benzeno, beleza. Benzeno e paracetamol. Se eu perguntar assim para vocês, né? Vamos numerar aqui. Se eu pedir assim para vocês, quem são as substâncias orgânicas e quem são as substâncias inorgânicas dentro dessas aqui que eu estou dando como exemplo para vocês? E aí, quem são as substâncias orgânicas e quem são as substâncias inorgânicas? Vamos lá, vou começar a botar vocês no fogo. Christian, e aí, quem são as substâncias orgânicas e inorgânicas? A Amanda me respondeu aqui, né? Ela me disse, deixa eu ver. CO2 é inorgânica, benzeno é orgânica. Então vamos lá, né? Vou aumentar aqui para poder pegar o chat de vocês. Beleza. Então vamos lá. Parará. Aí CO2 é inorgânica. Então beleza, vamos lá. CO2 inorgânica. Ok. Benzeno orgânica. Beleza. Ferro é inorgânica. E paracetamol. O que é o paracetamol? E aí, gente, o que é o paracetamol? Para quem não conhece, né? Vamos lá. Para quem não conhece, como é que chama esses três carinhas aqui? Quem poderia me responder? Como é que chama esses três carinhas aqui?
Vamos lá, gente. Acorda aí. Como é que chama esses três carinhas aí? Raíssa, como é que chama esse cara aqui bem que eu coloquei na imagem? Vamos lá, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa primeira aula, né? Geralmente a primeira e a segunda aula, eu faço com vocês uma revisão de disciplinas que são necessárias, de conhecimentos que são necessários para vocês poderem se sair bem aí na química farmacêutica, tá? Então, eu preciso aí que vocês interajam comigo. Eu estou fazendo uma revisão, a gente ainda não começou conteúdo novo, tá? Eu preciso aí que vocês interajam comigo, tá? Então, vamos lá. Lídia, a figura um, 2 e 3 é a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? Isso, beleza, né? Eles são a mesma coisa. A única diferença é que eles estão desenhados de forma diferente. Aqui a gente tem a representação do benzeno com os átomos aparentes, tá? Então a gente olha aqui átomos de carbono e hidrogênio. Aqui a gente tem a esquematização estrutural, tanto na primeira quanto na segunda, né? Então os átomos de carbono não aparecem, mas eles são subtendidos, como eu costumo chamar para vocês, né? Cada cotovelinho desse aqui representa um átomo de carbono com os seus quatro ligantes, tá? No caso aqui do benzeno, a gente vê aqui que ele tem, ó, uma ligação dupla, uma ligação simples, aí falta uma ligação que ele completa com o hidrogênio, tá? Então isso aqui é uma, se vocês olharem aqui, o benzeno ele é uma cadeia de carbonos, tá? Se eu perguntar assim para vocês, qual seria a classificação quanto substância orgânica, tá, do benzeno? Quem poderia me responder aí? Se eu fosse classificar o benzeno quanto substância orgânica, qual seria a classificação dele? Vamos lá. Se eu quiser classificar quanto substância orgânica, né? A Lídia me disse que esse carinha aqui, o nome desse cara aqui que está representado nas três imagens, é um benzeno, tá? Se eu perguntar assim para vocês, o benzeno, né? Vocês me disseram ainda há pouco, por exemplo, a Daniela me respondeu que o benzeno, né, é uma substância orgânica. Aí, ok, tá? Isso, Daniela, né? Ele seria um hidrocarboneto, tá? Então, é importante aí que a gente faça uma revisão aí de orgânica, porque, em geral, quando eu começo a dar disciplina, né, vocês começam a olhar isso aqui. Primeiro, vocês têm medo, né? Porque vocês acham que isso aqui é uma coisa de outro planeta. Vou dar um zoom aqui, ó. Vocês acham que isso aqui é uma coisa de outro planeta. Segundo, né? Vocês só conseguem olhar os desenhos, tá? Então, a partir daqui fica um pouquinho mais complicado se vocês olharem apenas o desenho, tá? Porque a gente tem que olhar o quê? Toda vez que a gente olha para uma molécula, aqui a gente tem várias moléculas, tá? De fármacos. Toda vez que a gente olha para uma molécula, a gente tem que passar a olhar essa molécula quanto à sua conformação, quanto aos constituintes, chamar funcionais, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma pequena revisão para a gente poder relembrar esses conceitos básicos aqui, porque eles são importantes. Por que que isso é importante para mim, professor? Como eu falei para vocês, a química medicinal ela trabalha em conjunto com outras áreas de pesquisa. Ela trabalha em conjunto com a farmacologia, tanto que a química medicinal ela auxilia na descoberta de receptores, e os receptores eles são importantes lá para a farmacologia, né? Porque vocês devem ter aprendido aí. Vocês já tiveram farmacologia, não já, gente? Farmacologia básica? Beleza, tá? Lá na farmacologia, se eu perguntar assim para vocês, os fármacos, eles agem através de dois mecanismos gerais. Vocês sabem me dizer que mecanismos são esses e como é que são esses mecanismos?
São dois mecanismos gerais apenas que os fármacos eles agem. Vocês saberiam me responder? Ok, então, os fármacos, quando eles vão gerar o seu. Não, farmacodinâmica, Lídia, seria uma fase, né, que vai explicar o mecanismo de ação. A gente diria assim: quando a gente pensa no fármaco, para ele poder gerar o seu efeito, ele tem dois mecanismos gerais, tá? Então, ele pode agir por mecanismo inespecífico, que é muito importante. O que significa isso, professor? Significa que a ação de um fármaco de mecanismo inespecífico, ele não precisa de um receptor. Ele age de acordo com as suas propriedades físico-químicas. Quem pode me dizer aí três propriedades físico-químicas? Quem poderia me dizer aí três propriedades físico-químicas? Vocês viram lá na físico-química. Perfeito, pH. O que mais? Vou dar uma dica. Tem uma que é muito importante quando a gente pensa em fármacos que vão ser administrados na forma sólida. Então, é muito importante essa propriedade. Tamanho molecular, beleza. Molecular, tamanho molecular. Viscosidade, aí no caso da viscosidade, ela seria aplicada para os produtos que vão ser administrados na forma líquida e semissólida. Mas tem uma propriedade que ela é extremamente importante para os fármacos que são sólidos. É só vocês pensarem assim, para um fármaco ser sólido, se o fármaco for sólido, como é que ele precisa estar para ele poder entrar no corpo? Isso, acidez, vou colocar aqui, a Amanda falou aqui, é bem legal. Acidez e basicidade, basicidade. Professor, mas acidez e basicidade não é a mesma coisa de pH? Não, são propriedades diferentes, tá? Acidez e basicidade está relacionado à molécula e pH está relacionado ao meio, tá? Mas vamos lá. Tem uma propriedade, vamos lá, estou dando a dica. Fármacos sólidos, sólidos, né? Para eles poderem entrar no corpo, eles precisam estar de uma forma, então eles dependem dessa propriedade. Vou dar uma dica para vocês, para ver se vocês lembram ou se vocês associam. Água e açúcar, uma coisa. Água e areia, outra coisa. O que que acontece aí? Qual é essa outra propriedade que ela é extremamente importante? Beleza, ó, exatamente, né? Solubilidade, viu? Ó, facinho, viu como vocês sabem, tá? Tudo isso que eu falei para vocês aqui, pH, tamanho da molécula, acidez, basicidade, solubilidade, são o que a gente chama de propriedades físico-químicas, tá? Essas propriedades, a gente vai ver mais na frente, que elas vão influenciar em todas as fases do desenvolvimento da nossa molécula, tá? Então é muito importante, ele é muito importante que a gente conheça aí as questões das propriedades físico-químicas, solubilidade, vou colocar aqui e etc. Tem outras propriedades também que são importantes, só para a gente entender. Por quê? Porque um fármaco, quando ele age por mecanismo inespecífico, ele não precisa ligar um receptor. Significa que ele vai alterar a nossa fisiologia de acordo com as propriedades físico-químicas da substância ou daquela molécula. Exemplo, né? Quando a gente está com
com acidez, quando a gente está com azia, o que que a gente toma para poder melhorar a azia? Quando a gente está com azia, o que que a gente toma? Isso, a gente toma um antiácido, né? O antiácido, ele funciona como? Como é que o antiácido funciona para melhorar a nossa azia? Quem sabe me dizer aí? Bora, gente, vocês já passaram aí para isso. Ele é uma base e ele neutraliza, né? Ele regula o pH, né? Do nosso estômago. Então, essa neutralização exatamente tem a ver, né, com o envolvimento de um ácido com uma base. E esse ácido e essa base, eles reagem, vocês aprenderam aí na fisicoquímica, e eles formam sal e água e alteram o pH do local. Então, ele faz o que a gente chama de reação de neutralização. Viu, ó? O meu antiácido, ele não precisa se ligar a nenhum receptor em nenhuma célula para poder exercer o efeito farmacológico dele. Mas ele age como? Ele age neutralizando. Por exemplo, existem alguns anestésicos locais, alguns anestésicos gerais, que eles têm muita afinidade pelo tecido gorduroso. O cérebro da gente, ele é muito rico, né, em gordura. Aí, quando é administrado um anestésico por via inalatória, o que que ele vai fazer? Ele vai aumentar a concentração lá no cérebro e ele vai começar a bloquear algumas sinapses. E exatamente o bloqueio dessas sinapses dá para gente o que a gente chama de anestesia geral. Ó. Percebeu? Ó? Eles não precisaram se ligar a nenhum receptor, eles não precisaram, eles não tiveram nenhum local. Então, as propriedades físico-químicas, elas geram o que a gente chama de mecanismos inespecíficos. Já os fármacos, né, que têm mecanismos específicos, eles precisam, né, se ligar a um receptor. Então, obrigatoriamente, ele tem que gerar aquele modelinho que vocês viram lá na farmacologia, que a gente chama de chave fechadura, que a gente vai chamar aqui de modelo fármaco-receptor, tá? Então, esse modelo aqui significa que nos fármacos de mecanismo específico, eles precisam se ligar em algum lugar do nosso corpo para poder gerar o seu efeito. Os receptores, eles estão em todas as nossas células. Por isso que tem alguns fármacos que agem em determinadas células e não agem em outras, exatamente porque as células elas podem ter receptores diferentes, tá? Então, toda essa questão, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Ó, aqui, ó. Aqui a gente tem, para quem não sabe aí, né? A gente tem uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, tá? Ou inibidores de ECA. Se eu perguntasse em termos farmacológicos, qual seria a classe desse fármaco? Porque ele seria um inibidor de ECA. Qual seria o efeito dele? Quem saberia me dizer? Um fármaco que age como inibidor de enzima conversora de angiotensina, gente. Ele seria um fármaco de que classe? Qual seria o efeito dele? Se ele é um inibidor de enzima conversora de angiotensina. E aí, quem saberia me dizer? Beleza, né? Vamos lá. É um fármaco que é um inibidor, né? Isso, ele seria para regular a pressão, né? Ele seria um medicamento que a gente utiliza para baixar a pressão. Isso, né? Ele seria um antihipertensivo, tá? Então, é o que a gente chama de classe de fármacos antihipertensivos, que são inibidores de ECA. Vocês estão vendo aqui que o nosso fármaco ele está ligado aqui, tipo uma nuvenzinha. Essa nuvenzinha com esses pontinhos são exatamente o quê? São os locais da enzima, né? Exatamente a angiotensina, ela é um peptídeo. E exatamente o que que acontece? O nosso fármaco ele vai lá e ele se liga a um ponto da nossa célula que ele inibe a transformação da angiotensina 1 na angiotensina 2, tá?
exatamente esse local que a gente chama de sítios de ligação ou receptores farmacológicos e assim sucessivamente. Então, toda vez que a gente está lidando com fármacos que são de mecanismo específico, eles dependem da interação fármaco-receptor. Percebe aqui que para poder encaixar nesse receptor, nesse sítio farmacológico, nesse sítio de ligação, o meu fármaco ele tem que ter um desenho específico, né? Se esse fármaco, se eu alterar esse desenho, por exemplo, né? Se eu trocar a molécula, por exemplo, essa molécula tem esse desenho, se eu trocar por essa aqui que tem esse outro desenho, ela já não vai encaixar no meu receptor. Então, os fármacos que agem com mecanismo específico, eles vão depender do que para poder gerar o seu efeito? Eles vão depender da sua estrutura química, tá? Eles vão depender da sua estrutura química. Então é muito importante aí que quando a gente vai dar as ferramentas necessárias para a farmacologia, a química medicinal, ela exatamente ela está aqui, tá? Ah, professor, eu quero saber as propriedades físico-químicas de um fármaco. É a química farmacêutica que vai fazer isso? Não, quem vai fazer isso é a físico-química. Ah, professor, eu quero conhecer a estrutura e a relação dessa estrutura com a atividade de um fármaco. Quem vai fazer isso é a química farmacêutica? Não, quem vai fazer isso é a farmacologia. A química farmacêutica ela vai ser responsável pelo quê? Por descobrir novas moléculas, né? Então, a gente tem diversas formas de descobrir moléculas, depois a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, daqui a umas duas aulas. São as formas de desenvolvimento de fármacos, tá? E ela vai auxiliar também na descoberta dos receptores farmacológicos, onde é que o fármaco faz a sua ação. Exatamente por quê? Porque ela consegue pegar a estrutura de um fármaco ou as suas propriedades físico-químicas, alterar e ver os efeitos que isso são gerados no organismo. Então, a química medicinal, ela tem essa característica, tá? Então, toda vez que alguém perguntar assim para vocês, o que a química medicinal faz? O que a química farmacêutica faz? Ela é responsável pela descoberta, síntese e desenvolvimento de novas moléculas, mas ela também é responsável pelo melhoramento de moléculas já existentes, exatamente porque ela pode alterar, né, o desenho ou as propriedades de uma molécula e melhorar o seu efeito, melhorar as questões relacionadas à segurança, e a química medicinal também tem como finalidade descobrir receptores farmacológicos, tá? Uma vez que a gente descobre a molécula, transformar essa molécula num produto, ou seja, transformar essa molécula, por exemplo, né, numa cápsula, numa solução, num xarope, num elixir, num emplasto, tá? E aí já não é mais função da química farmacêutica. A química farmacêutica ela é responsável por descobrir novas moléculas, tá? Então, para a gente poder entender isso, a gente tem que entender aí que as nossas moléculas, né? Elas podem ser inorgânicas, é o caso aqui do gás carbônico que vocês me disseram, mas elas também podem ser orgânicas, né? Então, vocês me disseram assim, professor, o gás carbônico e o ferro, eles são substâncias inorgânicas. E o benzeno, ele é uma substância, tá? E o benzeno, ele é uma substância orgânica. Mas ninguém falou nada do paracetamol, tá? Para auxiliar vocês, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar para vocês a molécula do paracetamol e a partir da molécula do paracetamol, vocês vão me dizer o que que o paracetamol é. Mostrei aqui para vocês a molécula do benzeno, vou colocar aqui em cima a molécula do paracetamol. Tá aqui, tá? Essa é a molécula do ácido P-aminofeno, né? Ou vulgo paracetamol. E agora? O paracetamol, ele seria uma molécula orgânica ou ele seria uma molécula inorgânica? O que que vocês acham agora? Daniela, por que que ele seria uma molécula orgânica? Hein, Daniela, por que que o paracetamol seria uma molécula orgânica?
Porque ele tem álcool e amida? É isso que caracteriza? Então, peraí. Vamos- Vou colocar outra molécula aqui do lado. Vou diminuir aqui e vou colocar essa aqui. Esse carinha aqui que eu tô com a setinha em cima dele, ele seria uma molécula orgânica ou ele seria uma molécula inorgânica? Por causa do... A Amanda me disse em relação ao paracetamol que seria por causa do carbono. E a Daniela me disse que esse cara aqui seria agora um cara inorgânico, não é isso, Dani? Na verdade tem, Dani. Tem um carbono bem aqui no meio, ó. Vou colocar aqui, deixa eu botar uma setinha aqui, vou colocar um quadradinho em cima dele. Vou usar aqui meus quadradinhos. Preenchimento. Vou usar aqui, pronto. Tem um carbono bem aqui, ó. Marquei ele aí, ó. Tá vendo aí? Tem um carbono aí, ó. Tá confusa, não é? É complicado, né, professor? Que exceções, né? Complicado. Professor, e agora? O que que eu faço, né? Ó, inorgânica não tem carbono. Não, tem carbono central. Há exceções. Agora, tô confusa. Que exceções, né? Vamos lá. Para vocês nunca mais errarem, funciona assim, né? Vou colocar aqui outro carinha aqui para vocês. Gosto de mostrar as moléculas porque a gente vai trabalhar muito com moléculas, tá? E já que a gente vai trabalhar com muitas moléculas, né? Nada mais justo do que ensinar vocês olhando moléculas. Então, pararam. Cadê você? Tá aqui, você. Vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar o paracetamol aqui em cima. Vou colocar o tetracloreto de carbono. Oh, chatice. Vou colocar o tetracloreto de carbono aqui. Vou marcar que ele tem um carbono. E esse carinha que eu coloquei aqui embaixo, ele é uma substância orgânica ou inorgânica? E aí? Acho que inorgânica. E aí, gente? Vamos lá, gente. Me ajuda aí, que eu também esqueci aqui. Vamos lá. Vou tirar agora as dúvidas de vocês para vocês nunca mais errarem isso aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui um slide, né? Se a gente for classificar as substâncias, a gente pode dizer que as substâncias elas podem ser inorgânicas, inorgânicas, ou elas podem ser orgânicas, né? Beleza. Professor, como é que eu faço para diferenciar uma substância orgânica de uma substância inorgânica, né? Primeiro, para ser uma substância orgânica, né, vamos pelo mais fácil. Para ser uma substância orgânica, né, eu obrigatoriamente orgânica.
Então, toda substância orgânica, ela obrigatoriamente ela precisa ter na estrutura dela carbono. Isso não significa que eu não possa ter substâncias inorgânicas que também tenham carbono, tá? Existem algumas, né, como vocês falaram aí, tem algumas exceções, né? Algumas substâncias inorgânicas, elas podem ter carbono. Professor, mas aí como é que eu faço para olhar aquela molécula e saber se aquela molécula é a molécula de uma substância inorgânica ou se ela é uma molécula de uma substância orgânica, tá? Para ser uma molécula orgânica, eu preciso ter o carbono e esse carbono, ele precisa gerar para mim uma função orgânica, tá? Então esse carbono, ele precisa obrigatoriamente gerar para mim uma função orgânica. Vocês podem me dar exemplo aí de 5 funções orgânicas? É o que vocês estudaram lá na química orgânica? E aí, gente, vamos lá? Beleza, Lídia. Cetonas, legal. Cetonas, aldeídos, hidrocarbonetos. Tem fenol, né? Aí eu vou colocar fenol barra álcool, tá? Porque exatamente o fenol é um tipo de álcool, tá? Assim como a gente tem o hidrocarboneto e a gente tem os aromáticos, tá? Beleza. Cetonas, aldeídos, hidrocarbonetos, hidrocarbonetos aromáticos, fenóis e álcool. Quem mais? Vai lá, me dá o resto das funções orgânicas aí. Amida, beleza. Amina, beleza. Quem mais? Éster, legal. Éter, legal. Quem mais? Vamos lá, tá ficando legal. Ainda falta coisa. Ácido carboxílico, né? Ácido carboxílico. Que mais? Ainda tem coisa. Nitrilas. Vou colocar aqui, Amanda, outros, né? Isso. Vou colocar aqui outros. Quem são esses outros? Né? O que você e a Daniela falou. Aletos orgânicos. Orgânicos. Nitrilas. O que mais? Tem coisa ainda aí. Vamos lá, me ajuda aí. E aí, gente? Vamos lá. Me ajuda aí. Vamos lá. O que que falta ainda? Orgânicos. Orgânicos não, né? Orgânicos. Vamos lá, gente. Tem mais coisa aí. Quem pode aí me dizer aí? Ninguém lembra mais? Não consigo armazenar tudo isso. Mas vai ter que conseguir. Não são tantas funções, porque é uma dica para vocês nunca mais errarem, tá? Tipo assim, toda vez que vocês olharem uma molécula, vocês vão, tipo assim, professor, como é que eu sei se aquela molécula, ela é uma molécula orgânica ou ela é uma molécula inorgânica, tá? Vocês precisam saber as funções orgânicas. Então, vocês vão olhar para aquela molécula. Se aquela molécula formar alguma função orgânica, então significa que ela é uma
molécula orgânica. Se ela não se encaixar em nenhuma função orgânica, então automaticamente a gente sabe que ela é uma molécula inorgânica. É o caso aqui, né? Vou mostrar aqui, cadê? Não, esse aqui não. Vou mostrar aqui que a gente colocou. Por exemplo, né? Aqui no paracetamol, vou aumentar aqui o tamanho da molécula. Quais são as funções que vocês conseguem olhar aqui no paracetamol? Tem alguma função orgânica nele? Meus lindos, tem alguma função orgânica no paracetamol? Não tem álcool, Dani. Não quer rever a resposta? Álcool não tem. Tem uma amida, né? Vou marcar para vocês onde está a amida, tá? Amina não, Lídia. Tem uma amida, né? O que que é uma amida? É um grupo carbonila, que é esse carinha aqui, dupla O, ligado com nitrogênio, tá? A amina não teria esse dupla O aqui, tá? Para ser uma amina, ela precisaria não ter essa dupla ligação antes de ligar com o nitrogênio. Então aqui a gente tem uma amida, não é isso? Vou colocar aqui, ó. A gente tem aqui uma amida, tá bom? Amida. Tá, sem problema. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem uma amida. E qual é a outra função orgânica que a gente tem? Qual é a outra função orgânica que a gente tem? Dou-lhe uma. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Isso, né? Nós temos um fenol. É exatamente, cheguei no ponto que eu queria que vocês enxergassem. Vou até aumentar aqui a tela para vocês, tá? Normalmente, pessoas normais, eles olhariam o quê, né? Pessoas normais, eles iam olhar para cá, aí iam dizer assim, olha, eu estou vendo aqui um... Deixa eu só tirar aqui, só formatar tirar esse preenchimento aqui. Ó, tá aqui, ó. Pessoas normais, eles olhariam assim, aqui a gente teria um benzeno, né, que é um aromático, a gente teria um benzeno, que é um aromático, tá? E a gente teria um álcool, né, que seria essa hidroxila aqui ligada com o carbono. Pessoas normais olhariam assim, mas nós não somos pessoas normais, nós somos farmacêuticos, né? Vocês são farmacêuticos. Aí eu lembrei das minhas aulas de química orgânica e disse assim, opa, peraí, toda vez que eu tenho uma hidroxila ligada com um anel aromático, isso aqui deixa de ser isoladamente um hidrocarboneto aromático e um álcool, e isso aqui passa a ser um quê? Quando eu junto um álcool com um hidrocarboneto aromático, isso aqui automaticamente passa a ser o quê, crianças? Isso, passa a ser um fenol, tá? Isso aqui passa a ser um fenol. Então, na verdade, né? Na verdade, fenol, ó. Legal. Então, lá no paracetamol, a molécula dele é formada por duas funções orgânicas, não é? Se ele é formado por duas funções orgânicas, automaticamente eu posso dizer que o paracetamol ele é uma molécula orgânica, viu? Não tem erro, tá? Então, não tem erro para a gente não confundir, beleza? Trazer essas duas moléculas para cá. E agora, esse carinha bem aqui, ele é uma molécula orgânica ou ele é uma molécula inorgânica? Vamos lá, para eu poder dizer se ele é uma molécula orgânica ou inorgânica, né? Meu professor Rondinelli disse que eu preciso identificar a função orgânica. Nessa molécula aqui, tem alguma função orgânica? E aí, o que que vocês acham? Nessa molécula aqui, tem alguma função orgânica? Hein, gente?
Essa aqui, Lídia, a que está aqui com um quadradinho aqui à tua direita. Essa que tem um C rodeado de 4 átomos de cloro. Ele é uma função orgânica? Hein, gente? Ele é uma função orgânica ou não? Dani, deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Não pode ser um alcano, Lídia. Por quê? Porque para ser um alcano, esses caras ligados ao redor do carbono, vou marcar eles aqui. Deixa eu botar uma caixinha aqui e vou marcar eles, tá? Para poder ser, né? Não, não precisa ter hidrogênio, tá? Cuidado com essa história de que, para ser coisa, precisa ter hidrogênio. Não precisa ter hidrogênio, não, tá? Vou marcar esses carinhas aqui. Ó, parar, parar. Ó, marquei aqui, tá? Aí agora eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse cloro e ligar direto para vocês poderem olhar aqui, ó, ele ligado direto com o carbono. O que que acontece quando a gente tem um cloro ligado com um carbono? Tem uma função orgânica que seja assim? Tem alguma função orgânica em que o cloro se liga ao carbono? Dou-lhe uma. E aí, gente? Dou-lhe duas. Tem, tá, Lídia? Tem uma função orgânica em que o cloro, ou o bromo, ou o flúor, ou o iodo se ligam, né, ao carbono. Como é o nome dessa função? Em que aqui poderia ser, em vez de um cloro, um bromo, em vez de um bromo, um iodo, em vez de um iodo, um flúor. Como é que chama essa função quando a gente tem qualquer elemento? Ah, viu? É um aleto. É um galeto? Não, é um aleto, né? A Daniela foi trollada aí pelo corretor dela, tá? É um galeto, né? É bom que nunca mais vai esquecer que isso aí é um galeto orgânico. Não, não, não é um galeto. É um aleto orgânico, né? Isso é o tetracloreto de carbono, tá? Então, isso aqui, ele é um aleto orgânico. Exatamente por quê? Porque eu tenho átomos de um halogênio. Professor, quem são os halogênios? Né? Não vamos esquecer isso aqui nunca. São os elementos que estão lá na família 7A. Quem são eles? Flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Então, toda vez que a gente tem aí um carinha da família 7A ligado a um carbono, tá? E as outras ligações são completas por halogênios, né? Ou por halogênio ou por hidrogênios, aí a gente pode dizer que a gente tem um aleto orgânico, tá? E o aleto orgânico, como o nome já diz, ele é uma função orgânica. Então, o tetracloreto de carbono, ele é uma substância orgânica, tá? Por exemplo, diferente aqui do, do gás carbônico, né? Diferente aqui do gás carbônico. O gás carbônico, ele é um carbono com duas insaturações com oxigênio. Se vocês procurarem nas funções orgânicas, vocês não vão encontrar em lugar nenhum nenhuma função parecida com essa, tá? Então, por isso que o gás carbônico, apesar de ter carbono, o gás carbônico, né, ele não é uma função orgânica. O gás carbônico, ele é uma função inorgânica, exatamente porque, né? Para vocês nunca mais confundirem, é só vocês lembrarem, para poder ser uma molécula orgânica, obrigatoriamente, né, ele precisa formar uma função orgânica. Então, não forma
função orgânica. Vamos lá. É legal essa tua colocação. Ah, professor, para, né? Eu pensei, por ter o C dupla O, eu pensei que poderia ser uma acetona. Mas vamos lá, tá? Vou colocar aqui nesse outro. Para ser uma acetona, né? Deixa eu apagar isso. Para ser uma acetona, ele precisaria ser um cara assim, ó. Só pegar a imagem aqui para vocês. Em vez de desenhar, a imagem fica, né? Para ser uma acetona, ele precisaria ter isso bem aqui, ó. Tá? Para ser uma acetona, ele precisaria ter isso bem aqui, ó. Ó. O nome desse C dupla O é carbonila, né? Então, o que que acontece? A carbonila, ele C dupla O, tá? Vou até cortar aqui para ficar maior e vocês poderem entender bem, tá? Beleza. Ó, carbonila, tá aqui. Vou colocar aqui o meu gás carbônico. Vou trazer ele para cá. Então, ó, para ser, né? Carbonila, ou seja, para virar uma cetona ou para virar um aldeído, ele precisaria o quê? C dupla O, beleza, C dupla O. Mas percebe que, obrigatoriamente, as duas ligações, elas precisam ser ligações simples, para a gente poder completar elas. Estão vendo aí? Tá vendo, Dani? Tá? Por isso que o gás carbônico, ele não pode ser uma acetona. É por isso que eu falei para vocês, vocês têm que deixar de olhar o micro, só esse pedacinho, e vocês têm que olhar o todo, tá? Vocês têm que se acostumar, a partir de agora, a olhar o todo, porque vocês vão mexer com moléculas. Então, aí, para poder a gente poder mexer com a molécula, ó, então, para cá, ó, eu poderia completar esse cara aqui com um carbono, e do outro lado, né? Vou colocar aqui, aumentar ele, 60. Isso, beleza. Tá? 60, beleza. Ó, se eu faço isso aqui, se eu pego essas duas ligações e completo com dois carbonos, agora eu tenho acetona. Se eu troco qualquer um desses dois carbonos e coloco um hidrogênio, agora eu tenho um aldeído, tá? Agora, percebe aqui, ó, que esse carbono dupla O, ele faz o outro ligação carbono dupla O. Então, não tem nem hidrogênio, nem outros carbonos ligados a ele. Então, por isso que o gás carbônico, ele é considerado uma função inorgânica, ok? Certo, gente? Vamos lá. Tarefa para casa. O que que vocês vão fazer? Né? O que que eu quero que vocês façam? Vamos lá. Dever de casa. Vocês lembrarem da época da escola. Eu quero que vocês façam um esquema, tá? Dever de casa, tá? Quero que vocês façam um esquema. E nesse esquema, vocês têm que mostrar para mim todas as funções orgânicas. Professor, mas como é que vai ser o meu esquema? Todas as funções orgânicas, tá? Esse esquema vai ser na forma de mapa mental. Eu coloquei aí no sala de aula. Ah, por falar nisso, né?
Acho que a Raíssa já deve ter passado para vocês, eu passei para ela, qualquer coisa ela passa no finalzinho da aula aí, tá? Vocês vão fazer um esquema na forma de mapa mental com todas as funções orgânicas, tá? Só que no mapa de vocês, eu quero que vocês apresentem para mim duas coisas, tá? Que são essas duas coisas? Eu quero que vocês mostrem para mim o grupo funcional que caracteriza, por exemplo, né? Se eu for levar em consideração aí a cetona e o aldeído, tá? Quem é o grupo funcional que caracteriza eles? Esse carinha aqui que a gente chama de carbonila, certo? No esquema de vocês, eu quero que vocês apresentem para mim a fórmula do grupo funcional, como a gente vê ele, né, expandido. Tipo esse exemplozinho que eu mostrei aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui para vocês poderem entender, né? Por exemplo, aqui eu tenho, aqui eu vejo, né? O benzeno com os átomos à mostra. Então eu quero que vocês coloquem o grupo funcional à mostra. Quero que vocês me mostrem, né, na forma de estrutura, que não aparecem os átomos, mas eu sei que aqui em cada cantinho desse tem um carbono completo por hidrogênios, ok? E quero que vocês me coloquem também na fórmula expandida, que seria como, na fórmula, perdão, expandida não, na fórmula reduzida. Professor, como é que é a fórmula reduzida? Vou abrir aqui para vocês poderem ver, tá? A fórmula reduzida seria esse carinha aqui, ó, tá? Deixa eu apagar isso aqui. A fórmula reduzida seria como a gente olharia, né, uma fórmula não estrutural. Então, estão vendo aqui, ó, toda vez que eu olhar um CO junto, eu automaticamente sei que ele é quem? Que ele é minha carbonila, beleza? Então, eu quero que vocês façam um esquema na forma de mapa mental e nesse esquema que vocês vão montar, né, eu quero que vocês, já que vocês vão fazer o mapa mental, eu quero que vocês montem esse mapa com o grupo funcional. Então, o que que caracteriza uma amida? Tem um grupo funcional para ela. O que que caracteriza um ácido carboxílico? Tem um grupo funcional para ele. O que que caracteriza um aldeído? Tem um grupo funcional para ele e assim sucessivamente. De todas, tá? De todas, sim. Vou colocar lá no sala de aula, tá? E a aula também fica gravada e eu coloco ela no YouTube, tá? Galerinha, se inscrevam lá no canal do YouTube, tá? Porque tem gente que às vezes fica, professor, você já colocou o vídeo? Professor, você já colocou o vídeo? Tá? E quando vocês se inscrevem no canal, toda vez que eu posto um vídeo, aparece uma notificação no celular de vocês do YouTube, tá? Porque às vezes fica muita gente perguntando, professor, você já colocou o vídeo da aula e tal? E toda vez que eu coloco, que vocês estão inscritos no canal, aparece a notificação para vocês, tá bom? Aí vocês se inscrevem lá. Eu vou colocar lá, tá, Amanda? Eu só estou explicando para vocês poderem entender. Então, eu quero que vocês façam um mapa mental com as funções, todas as funções orgânicas, tá? E os grupos funcionais que caracterizam, tá? Que caracterizam que caracterizam a função orgânica, tá? Lídia me perguntou uma coisa aqui, mas eu não consegui ler. Peraí. Vai querer a parte conceitual? Não, eu não quero, tá? Tipo assim, Lídia, a única coisa que eu quero que vocês, tá? Coloquem são as características. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu só quero para a gente poder fazer uma revisão aí de química orgânica. Dica: se vocês fizerem isso e vocês conseguirem entender, né, exatamente qual é o meu objetivo com vocês. Como a gente vai trabalhar muito com isso, né? Como a gente vai trabalhar muito com isso, com moléculas, é importante que vocês sejam capazes de olhar para isso aqui e dizer os grupos funcionais que estão presentes. Por quê? Eu falei para vocês que a química, né, medicinal, ela modifica moléculas. Para eu poder modificar, eu não posso mexer num único átomo. Eu tenho que mexer no grupo funcional todo, tá? Então é muito importante aí que vocês conheçam isso aqui, tá? Que vocês tenham o conhecimento dos grupos funcionais, porque na hora que a gente for trocar para poder melhorar a molécula e assim sucessivamente, depois eu vou apresentar para vocês um software, tá? Que a gente vai usar nas nossas aulas, que é o Property Explorer, eu vou colocar lá para vocês. Toda vez que a gente for fazer uma modificação numa molécula, tá?
a gente exatamente faz no grupo funcional e não no átomo em si. Por isso que é importante vocês entenderem essas diferenças, tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês coloquem no mapa? Tá? Essa questão de como que a gente representa o grupo funcional, tanto o expandido quanto o contraído, né? Tá? Então, quero que vocês coloquem lá, né? Átomos amostra, fórmula contraída, tá? E dentro de cadeias, então aqui não aparecem os átomos, tá? E eu quero que vocês coloquem as principais características. Professor, mas que principais características são essas? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar aqui, por exemplo, né? Hidrocarboneto. O hidrocarboneto, todo hidrocarboneto, tá? Hidrocarboneto. Ele tem uma característica físico-química que é marcante dos hidrocarbonetos, né? Todo hidrocarboneto, ele é apolar. Vocês lembram disso aí? Lá na físico-química, que é nas questões relacionadas à solubilidade. Então, eu sei que todo hidrocarboneto, né? Eu tiver uma cadeia de hidrocarbonetos, eles sempre vão ter características de serem apolar. Enquanto que não é uma função orgânica, mas é só para vocês entenderem. Enquanto que a água não, vou botar o álcool, que é uma função orgânica. Enquanto que os álcools, eles são funções polares, tá? Isso é muito importante para a gente entender. Beleza? Ok, gente? Certo. A gente vai encerrar por aqui, tá? Porque aí a professora Eliana agora vai ficar com vocês, ok? Até a gente ajeitar essa questão do horário. Pode falar, Dalvilene. Tu fez pergunta em controle, Dalvilene? Ou em química farmacêutica? Ó, crianças, a gente já terminou a aula, tá? Quem precisar sair para poder. Tá, eu vou olhar lá, tudo bem.